Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares. Amém? Mais uma vez a gente vai se reunir através de uma mensagem postada, mas precisamos estar seguros que nós estamos com o Senhor e no Senhor, né? O mais importante é estar no Senhor, né? Então eu queria compartilhar hoje sobre um centurião que foi pedir socorro para Jesus. Eu dei o nome na mensagem de A Fé como de um Centurião. O texto que a gente vai utilizar aqui é o texto que está em Lucas, capítulo 7, dos versos 1 ao 10. Eu vou ler ele aqui agora. Também vamos utilizar um paralelo com Mateus, capítulo 8, que também está falando sobre o mesmo assunto. Mas a gente vai focar mais aqui em Lucas. Bom, então vamos lá. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, um servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo estabelecido. Lucas 7, de 1 a 10. O texto correspondente está em Mateus, capítulo 8. E eu vou usar um pouco de Mateus, um pouco de Lucas, para a gente chegar num ponto. Primeiro, isso acontece logo bem próximo do período em que Jesus tinha ensinado ali no monte, né? Quando a gente tem ali então aquele discurso que a gente chama de Sermão do Monte. Então Jesus ele estava bem no início do ministério dele, bem no início. E o que a gente vê? A gente vê Mateus dizendo o seguinte: olha, então que Jesus desceu do monte, aí Jesus encontrou com um leproso que estava junto com a multidão, e esse leproso falou para Jesus: Jesus, se queres, pode me curar. Jesus falou assim: quero, seja curado. O leproso então foi curado. E então Jesus entra em Cafarnaum. Então, ou seja, há dois momentos. No livro de Mateus, ele disse que o centurião foi falar com Jesus. E aí o que a gente faz? Então a gente tem um cenário que é o seguinte: Lucas omite a questão do leproso, mas ele acrescenta que não foi o acontecimento do leproso. Ele não diz isso, ele não menciona isso. Mas ele acrescenta, então, essa questão ali de que foram anciãos que foram avisar Jesus da necessidade daquele centurião. Então a gente tem esse pano de fundo. Jesus estava pregando ali no monte, né? Estava ensinando no monte para os seus discípulos. Ele desceu, na sequência, curou um leproso e, passando esse período, ele entrou então em Cafarnaum, uma cidade. Ali nesta cidade, um grupo então de anciãos foi ao encontro de Jesus para poder falar, interceder, né, por aquele homem ali, o centurião, que tinha um servo que estava acamado, estava doente, estava alguma coisa nesse sentido. Bom,
O que eu queria trazer para a gente aqui é o seguinte: eu queria trazer essa exposição olhando dentro desses dois âmbitos, porque assim a impressão que vai passar para a gente quando você começa a estudar a Bíblia, você vai perceber que tem alguma coisa que está fora do lugar. Só que nesse texto parece que está tudo fora do lugar, sabe? Quando você começa a pensar e avaliar no texto, você fala, tem um negócio aqui que não está batendo, ou quase nada está batendo. Vamos ver algumas coisas nesse texto que é interessante a gente prestar atenção. A gente montou o cenário, né? Então vamos pegar o cenário ali de Mateus. Mateus disse então que Jesus desceu do monte e no meio da multidão apareceu lá um leproso. Leproso? Como assim? Como apareceu um leproso no meio da multidão? Primeiro que leprosos eles não entravam dentro da cidade ou eles ficavam no meio da multidão, porque Israel era muito chato, era muito metódico com essa questão da lepra, porque qualquer mancha na pele. Lepra não era essa doença que a gente conhece hoje, que as pessoas vão perdendo parte dos membros inferiores, superiores. Não. A lepra, naquela época, era qualquer mancha. Você tinha essas manchas de pele, assim, era considerada lepra. Então, ou seja, essa pessoa ela era colocada, ela era banida. E o que uma pessoa banida está fazendo no meio da multidão? Não faz sentido. Essa é a primeira coisa que não faz sentido. A segunda coisa que não faz sentido é que lá no texto de Mateus, ele vai dizer assim, que o leproso se aproximou de Jesus e o adorou. E Jesus recebeu a adoração do leproso. Um sacerdote receber a adoração de um leproso? Isso é impossível. Isso é uma coisa, assim, é fora do comum. Isso não existe. Então tem mais isso ainda que está fora, que aparentemente está fora do contexto, né? Aí beleza. O que acontece? Mesmo Mateus ou outros evangelhos, nesse entreposto aqui entre pregar lá no monte e encontrar com esse servo aqui, esse centurião que estava querendo que o servo dele fosse curado, a gente não vai ver manifestação de Jesus, muitas manifestações de Jesus de cura. Mateus ressalta esta aqui, né? E um leproso é curado. E Jesus cura um leproso, aceita a adoração do leproso. Puxa vida. Então, essa história começa a ficar mais engraçada ainda. Por quê? Porque lá em Mateus se fala então que dali ele saiu, entrou em Cafarnaum. Quando ele entrou em Cafarnaum, chegou um grupo de anciãos para trazer uma mensagem. Ancião trazer mensagem? De quem? O ancião mandava mensagem para alguém. O ancião não trazia mensagem de ninguém. E aqui a gente vai ver outra coisa estranha, mas os anciãos trazendo mensagem de quem? Para piorar, de um centurião. Centurião? Como assim? Trazer mensagem de um centurião. Não, mas acontece que ele construiu a sinagoga, mas o cara era centurião. Também é outra coisa que está fora do contexto. E os anciãos dizem que o centurião era merecedor. Meu Deus do céu, centurião merecedor do quê? Centurião ele tomava conta de uma tropa de soldados romanos, e esses soldados eles oprimiam as pessoas, né? Apesar do centurião ele ser uma pessoa mais honrada, uma pessoa mais centrada, ainda assim, quem queria ter perto dele um centurião? É complicado. O cara era um centurião. Aí a outra coisa interessante que no livro de Lucas diz assim que o centurião diz para Jesus não entrar dentro da casa dele não, porque ele era indigno. Cara, era o judeu que não entrava na casa de gentio. Não é um gentio impedir o judeu de entrar na casa dele, não. Você está entendendo? É uma outra coisa que está invertido aqui. E uma outra coisa interessante, o centurião estava preocupado com o servo dele.
O centurião estava preocupado com a doença do servo dele. Nós estamos falando do servo, não estou falando da mulher dele, da filha dele. É do servo dele, do empregado dele, do escravo dele. Ele estava preocupado com o seu escravo. Um centurião estava preocupado com o seu escravo. Aí o que acontece? Jesus atende a necessidade dos anciãos. Ele fala, não, eu vou lá. Como assim? Você acabou de curar um leproso? Esse cara é maluco, acabou de curar um leproso. Ele vai entrar na casa de um centurião, de um gentio, e vai curar o quê? Um escravo, um outro gentio, o gentio, o escravo do gentio. Ou seja, o contexto da história, ele é muito maluco, ele é muito doido. E aí, o que esse contexto quer dizer para nós? O que isso quer dizer para nós? A primeira coisa que eu queria ressaltar para a gente aqui, antes de entrar nos pontos que eu queria tratar, é que no plano de Deus já estava, presta atenção, no plano de Deus já estava a ideia da salvação aos gentios. Veja que Jesus desce do monte, cura um leproso e depois ele vai lá e cura um gentio. Na sequência, ele cura um gentio. Ele entra na casa de um não judeu, ele entra na casa de um gentio. E aí ele vai falar uma coisa interessante, eu nunca vi fé desse tamanho. Eu ando em Israel, eu nunca vi fé desse tamanho. Veja bem, a ideia aqui é que Jesus estava aproximando aquele centurião de Jesus. Deus estava conduzindo a salvação àquele centurião para que Jesus o recebesse. Aí o que a gente tem? A gente tem uma coisa estranha. Diante de todos esses fatos que eu estou falando, que é estranho, Jesus se admira do quê? Jesus se admira do quê? Jesus se admira da fé do centurião. Nada dessas outras coisas para trás Jesus achou estranho. O que Jesus achou estranho, ele falou assim, mas esse cara não é israelita, não? Como assim? Como é que esse cara pode ter essa fé desse tamanho? Como é que é isso? Ele nem é judeu. Talvez ele conheça as leis, ele deve conhecer as leis, mas não sei. Jesus, ele se admira da fé do centurião. Ele não se admira dos anciãos que foram levar um recado. Ele não se admira de ter que curar o que não era a esposa, não era a filha, não era ele próprio, era um escravo dele. Ele não se admira com isso. E Jesus chama isso aí de fé verdadeira. Ele falou assim que em Israel, ele não tinha encontrado alguém com aquele nível de fé. Aquilo ali era uma fé verdadeira. Era uma fé que estava inabalada. Olha para você ver, olha a situação. Ele disse assim para Jesus, eu tenho liderança. Eu tenho liderança. Mas eu sei que o Senhor pode fazer as coisas também. Porque eu sei que o Senhor está sob liderança e o Senhor exerce liderança. Fantástico isso. A ideia, a visão dele é muito interessante. É uma fé genuína, é uma fé verdadeira. Ele sabia que Jesus podia fazer alguma coisa. Ele ouviu relatos, porque ainda não se sabia muita coisa. Jesus estava iniciando o ministério, ele ouviu relatos daquilo que estava falando, da cura de um leproso. Ele falou assim, esse cara é o Filho de Deus, só pode. Deus estava fazendo com que esse centurião se aproximasse de Jesus, se aproximasse da salvação. A segunda coisa interessante que a gente vê é a dignidade. Veja para vocês terem uma ideia. Os anciãos, que eram dignos, pessoas dignas, chegaram diante de Jesus e falaram assim, olha, tem um gentio que é digno. Tem um gentio ali que é digno. E o senhor precisa ir lá para poder ajudá-lo. Ele fez o bem para Israel. E quando o Senhor Jesus se aproxima da casa desse homem, esse homem fala o quê? Eu não sou digno. Olha a visão dele. Enquanto um estava achando que aquele homem era digno, ele próprio falou assim, eu sou indigno. Digno é o Senhor que é digno de receber. Aqui, não dá nem para você entrar na minha casa. Veja bem, foi ele que disse para Jesus não entrar na própria casa, porque a casa dele não era digna de receber o Senhor Jesus. E não o Senhor Jesus que achava a casa dele indigna. Você está entendendo? Olha a visão dele. Ele sabia o que era dignidade. Ele sabia o que era
honra. E ele resolve então dar honra ao Senhor Jesus. Ele sabia que Jesus ele detinha a dignidade de receber a honra. E ele falou assim, cara, não vai lá não. Não vai. Por quê? Porque ele tinha certeza da terceira coisa que eu quero tratar com a gente aqui, que eu quero ver com você. Sabe o que é? É que ele entendia que este Jesus tinha poder e autoridade. Esse Jesus tinha poder e tinha autoridade. O que ele disse? O senhor não precisa nem entrar na minha casa. Sabe o que basta do Senhor? Basta apenas uma só palavra. E se o senhor disser essa palavra, ele vai ser curado. Sabe por quê? Porque eu sou um homem sob comando e tenho pessoas ao meu comando. E eu digo a um vá e ele vai. Eu digo a um vem e ele vem. Certamente o Senhor é assim. Certamente se o Senhor der uma palavra, aquela pessoa lá vai ser curada. Certamente se o Senhor falar alguma coisa, o meu servo, ele não vai ficar mais doente. Veja que também ele demonstra fé, ele demonstra respeito e dignidade, porque ele conhece que o Senhor tem autoridade e tem poder. Jesus então vira e fala, fé como esta, eu não achei aqui em Israel ainda não. Está entendendo? Por que Jesus disse que fé como esta ele não tinha encontrado em Israel? Tá bom, Alex, mas como que eu vou entender isso? Como que eu vou aplicar isso na minha vida? Muito fácil, muito simples, né? De explicar. Né? Deixa bem claro. Muito fácil, muito simples da gente explicar. Primeira coisa. Nós precisamos ter fé na palavra do Senhor. Nós precisamos ter fé de que o que Ele disse é verdade. Nós precisamos crer, porque ele ouviu a respeito daquilo que Jesus estava fazendo. Ele mesmo não tinha visto o que Jesus estava fazendo. Mas o que foi que ele disse? Vai lá falar com ele para mim, porque eu sei que ele pode fazer alguma coisa. A palavra dele é verdade. Nós devemos demonstrar nossa fé no Senhor Jesus, porque nós precisamos crer na sua palavra. Quando ele diz descansa, então descansa. Irmão, descansa. Lembra da última mensagem que eu preguei? Não é hora de fazer nada, então descansa. Confia na sua palavra. Confia em que Deus está no comando de todas as coisas. Segunda coisa, você é indigno de qualquer favor do Senhor. Eu sou indigno de qualquer favor do Senhor. Cada um de nós não temos dignidade nenhuma para receber nenhum favor do Senhor, mas ainda assim o Senhor nos acolhe por causa da sua graça. A única coisa que faz a gente merecedor de alguma coisa é a graça de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Porque se não é essa graça, a única coisa que nós somos dignos é digno de ir para o inferno. Não há nada de bom em nós que atraia ao Senhor. O que há de bom em nós que atrai o Senhor é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só isso, mas absolutamente nada. Nós não somos dignos de receber glória alguma. E este homem aqui, ele nos ensina isso. Este homem aqui, este centurião nos ensinou isso melhor do que os israelitas, segundo o próprio Jesus diz. A terceira coisa é poder e autoridade. Querido, nós precisamos reconhecer que o Senhor é poderoso e que Ele continua assentado num alto e sublime trono. E Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre toda e qualquer coisa na sua vida, na minha vida, neste mundo, em todas as eras. Ele é soberano e Ele tem autoridade. Jesus falou no livro de Mateus que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele faz conforme lhe apraz, ele faz em detrimento da necessidade de Deus, em favor do desejo de Deus. É ali que ele vai encontrar tranquilidade e paz. Esse homem sabia disso. Esse homem sabia que Jesus tinha todo o poder e tinha toda a autoridade. E ele sabia porque ele era um homem que tinha autoridade. Ele era um homem que sabia se relacionar com a autoridade. E você? Você sabe se relacionar com a autoridade de Deus? Você sabe se comportar
diante da verdade de Deus, diante da palavra de Deus, diante do desejo de Deus? Pois Deus é poderoso, pois Deus ele tem autoridade para qualquer coisa. Nós somos os seus servos e não é ele quem é o nosso servo. E a nossa vida depende plenamente dele. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que seremos, depende dele. E se ele se agradar de nós através da tua graça, então ele nos fará digno de herdar o reino dos céus. Mas para isso eu preciso confiar na sua palavra. Entendeu? Eu tenho que entender que ele é soberano, para que eu receba a sua graça e tenha dignidade de ser seu filho, através da fé na tua palavra e em Cristo Jesus. Amém? Eu queria deixar essa palavra para você meditar sobre ela durante a semana, hoje ainda. E que o Senhor Jesus possa te abençoar infinitamente. Que o Senhor Jesus possa te agraciar com o plano de salvação da sua vida. Que o Senhor Jesus ele te fortaleça cada dia, cada momento. Amém? Eu quero orar com você agora. Pai, no nome de Jesus, eu peço a tua mão protetora sobre as nossas vidas. Eu peço, Deus, que a tua palavra, eu peço, Deus, que o teu amor, que a tua graça, ela possa se manifestar nas nossas vidas. Eu quero te pedir que o teu Espírito Santo, Senhor, nos alcance cada dia da nossa vida, apontando-nos, Deus, que só o Senhor é digno, que só o Senhor tem toda a autoridade e todo o poder, e que a nossa fé, Deus, precisa estar embasada na tua palavra e em teu Filho. Nós te pedimos, ó Deus, que fortalece a nossa fé, como o Senhor fortaleceu a fé daquele homem, e conduza-nos, Deus, para termos um encontro com Jesus, para termos um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor fez com esse centurião, Senhor. Eu te peço, pelo teu amor e pela tua graça, Senhor. Ajuda-nos com a nossa fé. Ajuda-nos, Deus, na nossa incredulidade. E mostra-nos, Deus, um caminho perfeito para que com Jesus a gente possa, Senhor, se sentir salvos e seguros para honra, glória e louvor do teu nome. Nós te bendizemos. Amém. Igreja, nós ainda estamos na mesma condição da semana passada, aguardando e esperando. Vamos nos falar uns com os outros e abençoar-nos uns aos outros. Tá bom? Fica com Deus. Um grande beijo para você, para sua família. E espero que essa mensagem aí possa encontrar descanso no seu coração. Tá bom? Fica com Deus e a gente vai se falando. Um abraço. Um abraço a todos. Um beijão.